Bom, tá. Então, hoje vamos ver derivadas parciais. Vamos a supor que temos uma função de duas variáveis, tá? Dada por essa equação aqui. C igual a f de x, y, tá? Uma função de duas variáveis. Essa superfície aqui, né, é dada por essa função. Vamos a pensar que em algum ponto dessa superfície é isso, a gente vai traçar um plano dessa forma, ou seja, um plano paralelo ao plano XZ. Você vê que aqui temos Y, né? Aqui está X, e aqui estamos na altura C, né? Esse plano aqui é paralelo ao plano XZ. Bom, então a gente faz um corte e o que vamos obter? Vamos obter essa curva aqui. Essa curvinha, né? Essa curvinha. Então a gente esquece da superfície do plano e o que vamos obter é essa curvinha aqui, tá? Então, o que vamos aprender a fazer hoje é calcular a inclinação da reta tangente que passa por essa curvinha em algum ponto X. Aqui, vamos chamar esse ponto X0, Y0. Tá? E agora vamos obter a mesma superfície e o que vamos fazer agora é interceptar ela com um plano que agora vai ser paralelo ao plano YZ. Tá? Observe que esse plano aqui é Y e aqui a altura é Z. Né? Essa altura é C. YZ. Tá? Esse plano aqui, paralelo a esse plano. Então, aí o que obtemos? Temos essa curvinha aqui, né? Que vai ser essa curva aqui, na verdade. Então, o que vamos fazer é achar a inclinação da reta tangente que passa por esse ponto. E é tangente a essa curva que a gente obtém dessa forma. Bom, observem que esses dois planos que a gente está fazendo, estamos cortando essa superfície, são paralelos, né? Nesse caso, ao plano XZ. E aqui é paralelo ao plano YZ. Tá? Isso, vamos isso. Então, observem que aqui, né, temos duas inclinações, que vamos chamar esse ponto de novo, x0 e y0. Bom, observem que em ambos os casos temos duas inclinações. Essas duas inclinações vão ser chamadas, né, derivadas parciais. Uma que vai ser com respeito a x, nesse caso aqui, não, nesse caso, com respeito a x, e a outra com respeito a y. Tá? E essa inclinação vai ser chamada f sub x, avaliada em x0 e y0, e essa inclinação, nesse caso, vai ser chamada a derivada com respeito a y, de x0 e y0. Tá? Outras notações que a gente pode usar é esse aqui. A derivada parcial com respeito a x da função f, avaliada em x0 e y0, e aqui a derivada parcial com respeito a y, em x0 e y0. Tá? Aqui eu tenho outros desenhos que são bem parecidos, tá? Temos uma superfície dada por uma função, a gente traça um plano, né, paralelo, aqui nesse caso, ao plano XZ, tá? Esse aqui vai ser o X, esse vai ser Y, e aqui a altura vai ser Z, tá? Então, a gente traça um plano, obtém uma curvinha, tá? E a gente está nesse ponto, e a inclinação dessa curva que passa por esse ponto e é tangente, né? Essa inclinação vem dada por essa derivada parcial, tá? E agora, se a gente faz um corte com o plano, né? Por outro, agora paralelo ao plano YZ, esse aqui é Z e esse aqui vai ser X, tá? Bom, se a gente agora faz esse corte, então a gente vai obter de novo uma curva e também podemos obter essa inclinação que é dada por essa derivada. Bom, observem que a gente fez esses dois cortes e obtivemos o quê? Duas derivadas novas. Tá? Então vamos ver como que a gente define essas novas derivadas, tá? Ou essas novas inclinações. Lembramos que a derivada se pode ver como inclinações em um ponto. Bom, então, vamos aqui.
a dar a definição. Derivadas parciais. Se f é uma função de duas variáveis, como a gente tem visto nas aulas anteriores, agora as derivadas parciais dessa função f são as funções fx e f sub y, dessa forma, definidas por esse limite. Tá? Observem aqui que a gente está no espírito da definição de derivada em uma variável. Lembra como era? Deixa eu ver. Lembremos que a derivada de uma função f com respeito a x no ponto xy quando a gente estava numa variável, numa variável, né? Isso era o limite quando h ia para zero da função f de x mais h, né? Menos f de x sobre h. Tá? Observem que aqui nesse caso, a gente está fazendo o mesmo. Observem que y está fixo. Então, aqui a gente está variando com respeito a x. A gente está fazendo essa mesma derivada. Tá? E aqui nessa, agora, vamos a deixar x fixo, e vamos a variar com y. Então, observem que a partir de uma função f de duas variáveis, a gente pode definir essas duas novas derivadas. Uma derivada com respeito a x, que é definida com esse limite, e a outra com respeito a y, que é definida com esse outro limite. Bom? Então, um jeito é calcular derivadas com essa definição de limite, ou o outro jeito é calcular derivadas da forma que a gente já tem acostumado. Tá? Então, aqui vamos falar sobre as notações das derivadas parciais. Então, se a gente tem essa função de duas variáveis, dada por z igual a f de xy, então a gente escreve dessa forma, f sub x de xy, ou f sub y, ou dessa forma. Observem que essa derivada, quando vocês, na literatura, vocês observem esse símbolo aqui, isso quer dizer que isso é uma derivada parcial. É uma derivada mesmo, só que é parcial. Isso quer dizer que f tem outras variáveis. Bom, outra forma de escrever é isso aqui, é equivalente. Agora, como f de xy é igual a c, então vocês podem escrever dessa forma, a derivada parcial de z, ou seja, de f, com respeito a x. Ou outras formas alternativas são de escrever f1. Por que 1? Porque a gente está derivando com respeito à primeira variável, Ou d1, d de derivada, Está derivando com respeito à primeira variável. Bom, ou dx, para dizer que estamos derivando com respeito a x. Tá? Analogamente, a gente tem as mesmas notações com as derivadas parciais com respeito a y. Bom, então, a pergunta é, como calculamos derivadas parciais? É simplesmente calcular derivadas. Primeiro, vamos aprender a calcular a derivada parcial dessa função com respeito a x. Tá? Vamos no ponto xy. Então, como a gente vai derivar com respeito a x, vamos a deixar y quietinho, como se fosse uma variável, como se fosse uma constante. Bom, e derivamos com respeito a x, toda essa função. Então, quem que vai ser a derivada dessa função? Então, a gente lembra. O primeiro termo é 3x ao quadrado, A derivada desse segundo termo vai ser 2x, E agora y fica quietinho, y ao cubo, porque é uma constante, tá? Ele não tem nada a ver com x. E agora, observem que aqui não aparece x, Então, isso aqui faz o papel de uma constante. Então, isso vai ser zero. Pronto, então a gente já encontrou a derivada parcial dessa função com respeito a x. Bom, agora vamos fazer a derivada parcial dessa função com respeito a y, no ponto xy, Então, agora, vamos mudar os papéis, Vamos já deixar o x como se fosse uma constante. Tá? Então, aqui, se a gente derivar com respeito a y, isso aqui vai ser zero, Porque é uma constante. Aqui, derivamos com respeito a y, isso vai dar 3y² vezes x², Observem que esse x² é uma constante.
Menos, aqui está com y, a gente está derivando com respeito a y, 4y. Pronto, a gente já encontrou as derivadas ou as funções, as derivadas parciais dessa função f de x, y. Bom, agora estão pedindo encontrar essa derivada parcial avaliada no ponto 2, 1, em ambos os casos, tá? Então, daqui a gente simplesmente avalia naquele ponto. Que vai ser? Então, x vai ser 2, né? Então, aqui vamos 3, 2 elevado a 4, né? Mais 2 por x, que é 2, né? Vezes y, e y é 1 ao cubo. Bom, então calculamos simplesmente isso dá 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, né? 3 por 16, e aqui vamos obter 4, né? 4. Então, quanto dá isso? Deixa eu ver aqui. Isso vai dar 12. Aqui. 12, 14. Quanto dá 12 por 8? Então, isso dá 80. 116. Tá? Vocês podem verificar, tá? Simplesmente fazer os calculinhos. Mas a ideia é... Isso, né? A ideia é isso, né? Derivar com respeito a uma variável e deixar a outra variável como se fosse uma constante, tá? E aqui, mesma coisa. Então, aqui agora, eles estão pedindo calcular a derivada parcial com respeito a y no ponto 2, 1. Bom, então aqui temos 3 por y quadrado, ou seja, 1, né? Por x quadrado, e x quadrado é 4. Bom, e aqui temos menos... menos 4. Aqui isso vai dar 12, 8, né? Deixa aqui ver que acho que errei, né? Que era ao quadrado. Não era elevado a 4, era ao quadrado. Aqui já podemos calcular melhor. Isso aqui era 12 mais 4, ou seja, isso é 16. Pronto. Tá bom? Essa é a forma de calcular derivadas parciais. Vamos fazer esse outro, tá? Se essa função é dada dessa forma, determinar derivadas parciais avaliadas no ponto 1, 1, com respeito a x e com respeito a y. Bom, então, a gente deriva. Agora, vamos escrever assim, bom? Essas simplesmente notações, bom? Aqui. Então, derivamos com respeito a x. Essa é uma constante com respeito a x, então derivamos menos x quadrado, e a derivada menos x quadrado é menos 2 por x. Bom? E agora a derivada parcial com respeito a y. O que vai ser? Vai ser, né? Essa aqui agora é uma constante, sempre vai ser constante, né? Essa agora é constante e ficamos com a derivada, então, de menos 2y ao quadrado. E a derivada é 4y, né? Então, quanto que vai dar essa derivada avaliada no ponto 1, 1? Isso vai dar... Você vê que aqui x é 1 e y não aparece, então isso vai ser menos 2, né? E aqui, mesma coisa, né? Aqui y vai ser 1, então vai ser menos 4. E esses são os valores das derivadas parciais dessa função no ponto 1, 1. Bom? Tá. Pronto, agora aqui vamos fazer essa outra que é um pouco mais complicada, né? Lembremos que a derivada de seno, né? É cosseno. Tá? Só lembremos disso. Bom? Então, aqui, se essa função vem dada por seno de x sobre 1 mais y, calcular primeiro a derivada com respeito a x e a outra a derivada com respeito a y. Bom, então, aqui calculamos. Quem que vai ser essa aqui? Então, é derivar esse aqui com respeito a x. Tá? Então, quando derivemos esse aqui com respeito a x, temos que derivar
toda ela, né? E quem que é a derivada de seno? A derivada de seno é cosseno, né? Do que está dentro. E depois temos que multiplicar, né? Usando a regra da cadeia, né? Vezes a derivada do que está dentro, só que com respeito a x, né? E quem que é a derivada disso aqui com respeito a x? A derivada de x é 1. E o que está embaixo, né? É uma constante, então fica assim. Bom, e essa então é a derivada parcial com respeito a x dessa função. Agora, quem que vai ser a derivada parcial dessa função com respeito a y? Então, aqui de novo, derivamos toda ela, né, com respeito a y, e derivar ela, ou derivar o cosseno, derivar o seno, desculpa, vezes a derivada interna. Agora, observem que aqui x faz o papel de uma constante, então ele fica quieto, né? E derivamos a função, na verdade, essa função aqui, com respeito a quem? A y. E quem quer derivar essa função com respeito a y? Daqui vocês podem utilizar, né, a regra do quociente, e a derivada, obviamente, vai dar essa aqui. Bom, então, essa derivada, que é a derivada dessa aqui, vai aqui, né? Então, aqui vai dar menos x sobre 1 mais y ao quadrado. Tá? Essa, então, é a derivada parcial com respeito a y da função f dada por isso aqui. Bom, vamos continuar. Outra forma, né, é derivar implicitamente. Né? Agora, lembremos que z você pode escrever como uma função que depende de x e depende de y. Tá? Então, agora nós estamos pedindo determinar a derivada de c com respeito a x e com respeito a y, se c está definida implicitamente, ou seja, observem que aqui z, né, ela aparece aqui ao cubo e aparece agora aqui z, né? Então, temos que achar, a partir dessa equação, a derivada parcial com respeito a x de z e a derivada com respeito a y de z. Tá? Então, aqui lembremos da forma como a gente derivava implicitamente. Então, vamos a derivar toda essa equação. Com respeito, primeiro, a x. Então, vou escrever aqui. A derivada de c com respeito a x. Como que calculamos ela? Então, derivamos tudo isso com respeito a x. Então, aqui vai ser 3x quadrado. Aqui isso é zero, né? Por quê? É porque ela é uma constante. Mas, aqui observem, aqui agora a gente vai fazer a derivada de z com respeito a x, né? Elevado ao cubo. Então, isso vai ser 3 por c ao quadrado. É a derivada de c. Só que temos que multiplicar pela derivada interna, a derivada implícita, que é com respeito a x. Bom, observem que aqui estamos derivando implicitamente, como já sabemos, né? E aqui, observem, estamos derivando com respeito a x. Temos x e temos z. Né? Então, vou fazer por aqui, por outro lado. Observem. Opa. Vamos para lá. Isso aqui. Isso você pode escrever como 6y fator de quem? Dx por z. Observem que a gente está derivando com respeito a x. Então, y não joga nenhum papel. Ele é uma constante, tá? E agora que a gente derivar x por y. Como que é a derivada de x por y? Com respeito a x por z, desculpa, com respeito a x. Então, aqui, observem, aqui derivamos, vou escrever assim, com respeito a x, tá? A derivada disso aqui. E vou escrever assim. Isso vai ser igual a 6y, né? É uma constante psi, vezes a derivada com respeito a x de x por y.
E isso é quem? Isso é 6y factor g. Observem que aqui temos um produto, né? Então, a gente utiliza a regra do produto. Então, vai ser aqui a primeira vezes a derivada da segunda. Mais a segunda vezes a derivada da primeira, que é 1. Bom? Então, a derivada desse termo aqui é esse aqui. Tá? Então, a gente coloca ele aqui. Então, vai ser mais 6y factor de x por a derivada de c, né, com respeito a x, mais z. E isso tem que ser igual a quanto? Aqui temos a derivada de 1, e a derivada de 1 tem que ser 0. Bom? Aqui, né? Para não confundir. Bom, então aqui já simplesmente vamos já. Observe, então, o que queremos achar é esse aqui, né? Observem que aqui ele apareceu e aqui apareceu, né? Então, vamos já reescrever tudo isso. Então, aqui vamos já ficar, por um lado, com 3z quadrado, esse vai ser o fator em comum, né? Mais 6yx com esse fator aqui. Bom, e o que sobrou, vamos já colocar por outro lado, bom? O que sobrou? Sobrou esse menos 3x quadrado. Aqui, então, sobrou aqui, então ficou menos 6yc. Sim? Isso. Observem que aqui podemos deixar em evidência um 3. Então, daí a gente obtém a seguinte coisa. 3 factor de c quadrado mais 2yx. Aqui, de novo, a derivada com respeito a x de z. Né? Igual, aqui também podemos deixar em evidência um 3, né? E ficamos com esse aqui. Pronto. Esse 3 se cancela com esse, né? Pronto. E agora podemos isolar essa derivada que é a derivada que a gente está procurando. Isso vai ser igual a menos x quadrado menos 2yz sobre esse aqui, né? C quadrado mais 2yx. Pronto. Essa é a derivada parcial de z com respeito a x. Tá? Agora temos que calcular a derivada parcial de z com respeito a outra variável, que é a variável y. Tá? Pronto. Observem uma coisa. O que acontece se a gente troca x por y? Aqui e aqui. Toda essa função, o que acontece? O que vamos obter? Vamos obter essa mesma função, né? Então, derivar com respeito a y nessa função é fazer essas mesmas contas que a gente já tem feito, só que com y, né? No lugar de x, a gente vai colocar y, ou seja, a derivada parcial de z com respeito a y vai ser esse aqui mesmo, só que trocamos x por y. Então, aqui vai ser menos y quadrado menos 2xz, não sei, vai ficar quietinho. Aqui c fica quietinho, né? E aqui vamos já ficar com 2xy. Bom? Tá? Observem que obtemos essa simetria. Se trocamos x por y, obtemos a mesma função. Então, calcular a derivada parcial com respeito a y é fazer os mesmos cálculos, só que quando estamos com x igual a y, ou quando o x se troca por y. Tá bom? Essa, então, é uma aplicação da derivada implícita nas derivadas parciais. É a mesma coisa que a gente tem feito nas aulas anteriores, com derivada implícita. Bom? Perguntas? Professor? Pergunta.
Por que que o senhor colocou aquela derivada ali multiplicando o 3z ao quadrado? O 3c ao quadrado, aqui essa parte? Isso, eu não entendi por que que tem essa derivada multiplicando. Tá, então, observem. Lembram como que era a derivada implícita? Quando a gente tinha, por exemplo, queremos derivar essa equação aqui. Onde a gente sabe que y, é uma função de x. Ou seja, y depende de x. Lembram da derivada implícita? Então, quando a gente derivava implicitamente com respeito a x, então, como que era a derivada? Então, a derivada de x era 1. A derivada desse aqui era 3y ao quadrado, Até aí tudo bem. Só que a gente tem que multiplicar pela derivada interna. E a derivada interna, quem que era? Era esse aqui. Ou, equivalentemente, esse aqui. Tá? Essa aqui é a derivada implícita. E aqui, essa derivada, a derivada dele vai ser essa aqui, Ela mesma. Tá? Essa aqui era a derivada implícita. Quando a gente deriva implicitamente, quando sabemos que y depende de x, tá? Isso aqui é o que a gente viu nas aulas anteriores. Agora, o que temos aqui, nesse exemplo? Aqui temos que, agora, uma constante z, que depende de x e de y, Ou seja, ela é uma função de x e y. Tá? Então, como a gente primeiro precisa derivar com respeito a x, Então, a gente tem que derivar implicitamente z com respeito a x. Então, observem aqui quando a gente derivou. Aqui, tudo bem, vai dar 3x quadrado, Tudo bem, porque com respeito a x. Agora, esse aqui vai ser uma função constante, Porque não tem nada a ver com x. Observem que aqui estamos c, que depende de x, e y. Y aqui vai ser uma constante, bom? Porque estamos com derivadas parciais. Então, e se é uma constante, sua derivada é zero, bom? E aqui agora, como derivamos z ao cubo? Vai ser igual a 3c quadrado, mas como a gente sabe que z é uma função de x, precisamos colocar a derivada interna, e a derivada interna é a derivada dela com respeito a x. Tá? Isso é a derivação Tá implícita. bom, entendi, Bom, obrigada. nada. E agora aqui nessa parte, a gente utiliza também a derivada implícita. Observe, Temos, essa é uma constante, porque y não tem nada a ver com x, e temos x e z. E z é uma função de x, Então derivamos isso aqui, e é uma regra do produto nessa parte, Temos essa derivada. Então esse aqui, colocamos aqui, e pronto. E aí calculamos, isolamos quem que vai ser a derivada de z com respeito a x. Pronto, achamos isso aqui. E como que a gente calcula isso aqui? Aqui a gente simplesmente observou que se trocamos x por y, obtemos a mesma função, Aqui simplesmente estaríamos trocando da suma, mas a suma como é associativa, Então não tem problema. E aqui, mesma coisa, Como o produto é comutativo, Então a gente pode trocar x por y e obtemos a mesma função. Então, calcular a derivada de z com respeito a y é fazer essas mesmas contas, só que agora com respeito a y. Então, trocamos x por y. Então, aqui vai ficar y, aqui vai ficar x, Aqui fica quietinho e aqui vai ficar 2. É na mesma coisa, Só que eu escrevo assim, 2xy. E essa, então, vai ser a derivada parcial com respeito a y. Tá? Pronto. Então, a derivada implícita também vale quando estamos com derivadas parciais.
Tá, então vamos continuar. Bom, então, já que a gente tem achado derivadas parciais de duas variáveis, a gente também pode pensar em derivadas parciais de mais variáveis. Então, vamos pensar que estamos com três variáveis agora, com a variável x, y e z. Tá? Agora, z aqui vai ser o papel de uma variável independente. Tá? Você vê que aqui, quando a gente está com duas variáveis, z era uma variável dependente, ou seja, ela depende de x e y. Agora, quando a gente está com três variáveis, vamos a deixar essa variável independente. Bom, pronto, então, como estamos com três variáveis, a gente, quantas derivadas parciais vai ter? Obviamente, vamos ter uma derivada parcial com respeito a x, outra com respeito a y e outra com respeito a z. Né? Essa aqui vai ser definida como a derivada parcial com respeito a x. Vamos obter outra, né, que vai ser a derivada parcial com respeito a y. Se define da mesma forma. Observem que esses são esses limites, né? Tem a mesma estrutura que a gente já tem trabalhado. Observem que aqui está y, né? Então, agora vamos a variar a coordenada em y. Então, x aqui fica quietinho, e a y vamos fazer variar com h. E aqui z vai ficar quietinho, né? Menos f de x, y, z. Tudo isso sobre h. Bom? E, por último, a derivada parcial com respeito a z, né? Isso vai ser quem? Isso vai ser o limite, quando h vai para zero, de f. Então, x fica quieto, né? Y também está quieto, e como estamos com respeito a z, então, c é quem está variando. E aqui fica igual. Tá? Então, observe, quando a gente estava com uma variável, a gente tem uma derivada, ou seja, um limite, né? Quando estávamos com duas variáveis, como no caso anterior, tínhamos esses dois limites. Agora, com três variáveis, vamos ter esses três limites, né? E se a gente tivesse quatro variáveis, obviamente vamos obter quatro derivadas parciais, ou seja, quatro desses limites. Tá bom? Essa aqui é a forma formal de definir as derivadas parciais com três variáveis. Tá bom? E para calcular as derivadas, a gente já sabe como se calcula, né? Por exemplo, vamos supor que a gente está com essa função. Tá? Observem que aqui z agora é uma variável independente. Então, não precisamos fazer isso aqui, né? Derivada implícita. Por quê? Porque agora estamos com uma função de três variáveis. Então, agora z vai ser uma variável independente. Ela não depende de ninguém. Tá? Então, vamos a determinar as três derivadas parciais dessa função. Tá? Você vê que temos três variáveis, x, y e z. Então, o que vai ser a derivada parcial com respeito a x? Então, observem, aqui logaritmo de c faz o papel de uma constante. Bom, e derivamos essa exponencial. A derivada exponencial é ela mesma, né? Pronto. Vezes a derivada interna, ou seja, a derivada de x, y com respeito a x. Ou seja, se derivamos x, y com respeito a x, observem que y é uma constante, né? E derivamos, então isso vai ser 1, então a derivada interna vai ser y. Tá? Agora, a derivada com respeito a y. Então, aqui é o logaritmo de c de novo. Não tem nada a ver com y, então fica igual. Vezes a exponencial, né? Derivada com respeito a y, vai ser ela mesma, vezes a derivada interna. E a derivada interna desse aqui, desse exponente, né? Com respeito a y, vai ser x. Bom? E por último, o que vai ser a derivada com respeito a z? Observem que aqui essa exponencial não tem nada a ver com z. Então, ela faz o papel de uma constante. Fica aí quietinho. E a gente deriva logaritmo de z
né? Com respeito a C. E o logaritmo de C, a gente já sabe que a derivada é 1 sobre C. Pronto. Essas são as 3 derivadas parciais dessa função, de 3 variáveis. Tá? Pronto. Agora vamos fazer isso aqui. Quem que vai ser a derivada parcial com respeito a x? Então, observem aqui, está x mais esse produto aqui é como se fosse uma constante. Bom, então derivamos, isso vai ser 1 meio, né? 1 meio de, vou escrever assim, tá? Elevada a menos 1 meio. Essa é a derivada, bom? Com respeito a x. E agora, a derivada interna, obviamente, é 1, né? Mas tudo bem. Agora, a derivada com respeito a y. Então, derivamos isso agora com respeito a y. Então, derivamos, isso vai ser de novo 1 meio, fator de x mais yz, elevado a menos 1 meio. Agora, a derivada interna com respeito a y, quem que vai ser? A derivada de x com respeito a y é 0, né? E a derivada de yz com respeito a y é z. Né? Que z faz o papel de uma constante. E, por último, a derivada com respeito a z. Então, vai ser a mesma coisa, né? Esse aqui. Vezes a derivada interna com respeito a z. Esse aqui não tem nada a ver com z, então é 0. E aqui, a derivada com respeito a z vai ser y. Bom? Pronto. Então, essa forma de derivar parcialmente quando estamos com 3 variáveis. Tá? Pronto. Outra coisa, né? Lembremos que lá em uma variável a gente pode também conseguia fazer derivadas de ordem superior, né? Aqui, quando a gente está com 2 variáveis, ou 3 ou mais de 2 variáveis, a gente também pode obter derivadas de ordem superior. Então, vamos primeiro supor que estamos com uma função de 2 variáveis. Suas derivadas parciais, né, com respeito a x e com respeito a y, vão ser 2 funções, né, de 2 variáveis também. Né? Então, isso quer dizer que a gente pode, ou tem a possibilidade de derivar elas com respeito a x e com respeito a y, né? Ou seja, vamos, então, isso aqui. A gente tem f de x, então a gente pode derivar ela de novo com respeito a x, escrevemos assim. Ou ela com respeito a y. Ou a gente pode ter a derivada de y, de novo podemos derivar ela com respeito a x, ou derivar ela de novo com respeito a y, né? Então, essas derivadas aqui vão ser chamadas as derivadas parciais de segunda ordem, tá? Então, se a gente tem uma função z, que depende de f, x, y, então, usamos essa notação. Observem aqui, temos a derivada da derivada parcial de x, né? A derivada com respeito a x. Você pode escrever fxx ou f11, né? Simplesmente notações. Ou podemos usar essa notação aqui. Essa notação aqui é mais utilizada. Isso aqui quer dizer que estamos com esse 2, nos diz que estamos com uma derivada de ordem 2, e esse x quadrado nos quer dizer que estamos derivando 2 vezes com respeito a x. Tá? Aqui agora podemos ter também essa derivada cruzada. Primeiro com respeito a x e depois com respeito a y. Tá? Essas são as notações que a gente pode utilizar. Tá? Aqui de novo. Isso que quer dizer que temos a derivada de segunda ordem da função f, a derivada parcial, né? Primeiro com respeito a y e depois com respeito a x. Tá? Por outro lado, se a gente tem a derivada de y, podemos derivar com respeito a x. Né? E, de novo, aí o que vamos obter? Isso é uma derivada de segunda ordem, só que agora vai estar primeiro com respeito a x e depois com respeito a y. Tá? Muitas vezes, vamos ver daqui a pouquinho, que essas duas derivadas são iguais.
tá? Algumas vezes isso pode acontecer. E isso acontece sempre que essas duas funções, ou que ela e ela, né, sejam contínuas. Se elas são contínuas, essa igualdade acontece. Bom, e vamos ver isso daqui a pouquinho. E por último, temos a derivada de y, a derivada parcial com respeito a y, vezes, de novo, derivada, né, com respeito a y. Né? A mesma como a gente tem feito com x, agora podemos fazer com respeito a y. Bom, é a derivada de ordem 2 com respeito a y duas vezes. Bom, e essas são as notações que a gente pode utilizar para as derivadas parciais de segunda ordem. Então, vamos ver um exemplo. Determine as derivadas parciais de segunda ordem dessa função. Então, primeiro calculamos as derivadas parciais de primeira ordem. Tá? Então, com respeito a x, vamos obter o quê? 3x quadrado, né? Mais, aqui a derivada vai ser 2x y ao cubo, né? Você vê que y ao cubo faz o papel de uma constante. E esse aqui faz o papel de uma constante, né? De fato, a gente já tinha feito essa derivada, né? No início da aula. Mas tudo bem, vamos fazer de novo. E a derivada parcial dessa função com respeito a y, o que vai ser? Vai ser 3x quadrado por y quadrado, né? Menos 4y. Bom, deixa eu colocar isso mais para baixo. Isso. E esse aqui. Pronto. Pronto, agora como estamos procurando as derivadas parciais de segunda ordem, então a gente tem que derivar de novo ela aqui, primeiro com respeito a x. Então, derivamos de novo esse aqui com respeito a x. Quanto vai dar? Vai dar 6x, né? Mais 2y ao cubo. Tá? Agora, derivamos ela com respeito a y. Quanto que vai dar? Com respeito a y, isso aqui vai dar 0, né? E aqui, com respeito a y, vai dar 6x y ao quadrado, né? Pronto. Agora, esse aqui, com respeito a x. Tá? Esse y com respeito a x. Quanto que vai dar? Ela com respeito a x. Esse aqui vai dar 0, né? E aqui, com respeito a x, quanto vai dar? Vai dar 6x por y quadrado. Não tem nada a ver com y, tá? Com y, isso. E agora, a derivada dela, né? Com respeito a y de novo. Então, derivamos isso com respeito a y, vai dar 6x quadrado, desculpa. Isso, 6x quadrado, y menos 4. Bom, pronto. Então, essas 4 são as derivadas parciais de ordem 2 dessa função. Tá bom? Observemos uma coisa aqui, uma curiosidade. Essa derivada aqui é igual a essa derivada aqui, né? Observem, a derivada de, primeiro, com respeito a x e y, deu esse aqui. E a derivada dessa função com respeito a y e x, deu esse aqui. Tá? Isso aqui sempre vai acontecer desde que essa função aqui seja contínua. Observem que temos um polinômio, né? Polinômio x e y, por isso que é uma função contínua. E como são contínuas, então elas vão ser iguais. Tá? Então, dessa observação, a gente tem esse teorema. Vamos supor que f seja uma função definida, tá? Definida num domínio. Bom? E esse domínio contém um ponto AB. Então, as derivadas cruzadas, né, f de x, y e f de y, x, se elas são contínuas naquele conjunto, isso quer dizer que elas são iguais naquele ponto. Tá bom? E outra coisa, derivadas parciais de ordem 3, também a gente pode definir, mas não vamos ver muito. Mas, a partir desse teorema de Clairaut-Schwarz, que é esse aqui, né? As derivadas cruzadas são iguais se elas são contínuas, tá? Utilizando isso, a gente pode obter também uma versão quando
a gente tem derivadas de ordem 3. Tá? Ou seja, observem aqui, podemos fazer todas essas combinações, né? X, Y, Y, YX, Y e YYX, né? Derivadas parciais de ordem 3. A gente pode obter que elas são iguais desde que sejam contínuas. Se são contínuas, essas derivadas são sempre iguais. Tá? Isso é simplesmente um teorema, né? Uma observação. Se as derivadas cruzadas são contínuas, ou uma delas é contínua, então ela é igual a outra derivada cruzada. Bom? Pronto. Então, agora vamos já dar a definição de quando uma função é diferenciável. Tá? Aqui nesse curso vamos utilizar a definição de diferenciabilidade desde que as derivadas parciais, né, fx e y, existem e são contínuas. Se elas são contínuas, então a gente vai dizer que essa função f é diferenciável. Tá bom? Isso que a gente vai utilizar nesse curso, a definição de diferenciabilidade. Tá? Pronto, agora, essa aqui já é essa definição. Temos aqui o vetor gradiente. O que é o vetor gradiente? Se f é uma função de duas variáveis, x e y, então o gradiente da função f é a função vetorial dada por esse triangulinho aqui de cabeça, né? A gente chama esse símbolo de nabla, ou nabla de f. Definida por de que forma? É simplesmente colocar de forma de vetor as derivadas parciais. Na primeira componente, colocamos a derivada com respeito a x, e na segunda, a derivada da função com respeito a y. E esse vetor vai ser chamado o vetor gradiente da função. Tá? Então, a gente já sabe calcular essas derivadas parciais. Tá? E se a gente está, né, função de 3 variáveis, agora x, y e z, né? Então, o que vai ser o gradiente dessa função? Agora com três variáveis. Né? Obviamente, então vai ser, a primeira vai ser a derivada com respeito a x, a segunda com respeito a y, e a terceira com respeito a z. É bem parecido. Aqui estamos com 2 variáveis, aqui com 3. E o gradiente se define como esse vetor. A primeira vai ser a derivada parcial com respeito a x, a segunda a derivada parcial com respeito a y, e a terceira a derivada parcial com respeito a z. Bom? Tá, vamos continuar. Bom, agora, já que a gente sabe, né, das derivadas parciais, a gente lembremos que elas eram obtidas a partir desses planos, né? A gente fazia o corte com essa superfície, e esses planos como eram? Esses planos eram paralelos, né? Observem aqui, paralelo aqui ao plano xz. Isso para obter a derivada parcial com respeito a x. E agora, quando a gente faz o corte com a superfície, né, com um plano paralelo ao plano YZ, né, a gente obtém a derivada parcial com respeito a Y, ou seja, essa inclinação. Aqui, essa inclinação, né? Agora, vamos a pensar que a gente vai cortar, né? Lembremos que aqui sempre estávamos em um ponto, tá? Aqui, naquele pontinho. Agora vamos a pensar que vamos a cortar essa superfície com algum plano, mas não necessariamente vão ser paralelos aos planos x, z e y, z. Ou seja, vamos fazer isso aqui. Temos nossa superfície. Opa. O que está fazendo aqui? O que foi? Superfície Z igual a f de x, y.
Tá? Esse aqui é o gráfico da nossa função, tá? De duas variáveis. Vamos a supor que estamos nesse pontinho, tá? Pontinho x0, y0, z0. Não sei por que não quer. Ups, tá tudo bem. Pronto, então observem que agora a gente está nesse pontinho, né? E vamos traçar um plano. Observem que esse plano aqui, nesse caso, não é paralelo ao plano YZ, nem ao plano XZ. Né? E a essa parede e a essa parede. Não é paralelo a esses paredes, a esses planos. Tá? Então, do mesmo jeito, a gente pode, né? Quando cruzamos essa superfície com esse plano, temos essa curvinha aqui, né? E a gente pode pensar o que acontece com a reta tangente naquele ponto dessa curva. Quem que seria a inclinação dessa reta tangente a essa curva? Tá? De aí vem a definição de derivada direcional. Né? Por que direcional? Porque a gente está agora em qualquer outra direção, né? Antes estávamos na direção de x ou na direção de y, né? Agora vamos a dar a direção de u, onde u vai ser um vetor unitário, tá? Uma coisa, vou escrever aqui o que é um vetor unitário. O vetor unitário é um vetor u, tá? Tal que a norma dele é igual a 1. E quem que é a norma? A norma é simplesmente a distância dele até o ponto zero. Ou seja, se a gente tem que u é o vetor AB, né? Então, a norma desse vetor vai ser a distância do ponto AB até a origem. E quem que é essa distância? É a quadrado mais b quadrado. Tá? É assim que a gente define essa norma. Então, se isso aqui é u, então a gente diz que esse vetor é um vetor unitário. Tá bom? Então, essas direções que a gente vai dar para encontrar as derivadas direcionais vão precisar que esse vetor u satisfaça essa igualdade aqui. Tá bom? Tá? Fazendo contas, a gente vai ver isso. Para ficar claro. Bom? Então, a definição. A derivada direcionada de f no ponto x0 e y0 na direção do vetor unitário u dado por AB é definida dessa forma. A derivada de direcionar u na direção de u, dessa função. Observem que aqui, né, é uma derivada, então a gente define agora como um limite. Só que observem, a diferença do anterior é que agora a gente está variando em ambas as coordenadas, né? Lembrem que nas derivadas parciais, por exemplo, aqui, né? A gente, com a derivar com respeito a x, a gente variava em x. Com respeito a y, variávamos em y. Com respeito a z, variávamos em z, né? Agora vamos a variar em as três variáveis, né? Nesse caso, nas duas, né? Estamos com duas variáveis, tá? Mas em três variáveis, a gente pode definir uma derivada direcional da mesma forma. Mas aqui estamos com duas variáveis, tá? Então, observem aqui, essa derivada se define como se a gente variara, né, nas duas coordenadas. Só que aqui, agora, vamos a em H, né? Em ambos os casos, vamos a colocar aqui A e aqui B. Onde A e B, né, são as coordenadas do nosso vetor U. E esse aqui nos vai dar a direção de onde a gente está calculando essa inclinação dessa reta. Tá? Ou seja, isso aqui, na verdade, esse limite aqui é a inclinação dessa reta, que passa por esse pontinho, na direção de U. Tá? Nessa direção. Pronto? Então, essa é a definição de derivada direcional. Tá bom? Pronto. Aqui temos esse teorema que vai ser muito útil. Se f vai ser muito útil para calcular derivadas direcionais, tá?
Se f é uma função diferenciável de x e y, então a função f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor. Né? Ou seja, aqui vocês podem pensar no outro vetor, né? A partir daqui, por exemplo, esse aqui, ou esse lá, né? Ou esse para lá. Tá? Não sei por que estão zoomindo. Mas tudo bem. Tá? Então, qualquer vetor u. E a derivada direcional, né, de u com respeito a f, ou seja, esse aqui, ou esse limite, você pode escrever dessa forma. Observem, a derivada parcial de f vezes a mais a derivada parcial de f com respeito a y vezes b, onde a e b é a direção, né, do vetor u. Tá? Eu não sei se vocês já viram o que é o produto interno. O produto interno é o seguinte. Vou escrever aqui. Simplesmente uma definição. Vou escrever assim, MR2. Vamos supor que a gente tem dois vetores, A, B, T, vai ser esse aqui o vetor B1, e aqui o vetor B2. Vai ser CD. Bom, o produto interno entre esses dois vetores, tá? Como se define? A gente pode escrever assim, AB, o produto interno, tá? É simplesmente multiplicar componente a componente e fazer a soma. Então, aqui vai ser AB mais BD. Bom, esse é assim a definição do produto interno, tá? Pronto. Observem aqui, a gente tem esse vetor, que é o vetor que? O vetor é gradiente, né? Ou seja, ele contém as derivadas parciais. Deixa aqui, da função f, ou seja, isso aqui é fx, vírgula fy, né? E u quem quer? U é o vetor AB, né? Lembramos que u é o vetor AB. E obtemos que esse é o produto interno, né? E o produto interno, como a gente já definiu, é fx por A mais fy por B. Bom, então, a derivada direcional é simplesmente calcular o gradiente ou as derivadas parciais com respeito a x, com respeito a y, e fazer a multiplicação com o vetor u, ou seja, com esse vetor aqui. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos dessa situação. Tá? Deixa eu ver aqui, para aparecer isso. Então, exemplo, determine a derivada direcional da função, essa função aqui, tá? No ponto 2 menos 1. Na direção do vetor, esse aqui. Não sei se vocês conhecem essa notação. Essa notação aqui é simplesmente o vetor 2, 5, tá? Bom, então, esse vai ser um vetor V. O que precisamos da direção do vetor? Né? Lembremos que o vetor tem que ser um vetor unitário. Tá? Ou seja, precisamos que a norma dele, ou seja, que A quadrado mais B quadrado tem que ser 1. Tá? Agora, desculpa. Observem aqui, estamos com esse vetor. Nossa, não sei por que está aparecendo isso. Aqui. Aqui. Então, observem aqui que esse vetor, né, que é a direção do vetor, né? É esse aqui. Mas será que esse vetor é unitário? Ou seja, sua norma, será que é 1? Então, vamos ver. Quem que é a norma de V? A norma de V é
raiz de esse aqui, que vai ser 4, mais esse aqui, que vai ser 25, né? Isso dá quanto? Isso dá raiz de 25, de 29, desculpa. E isso é diferente de 1, obviamente. Como fazemos para que esse vetor seja unitário? Então, a gente define a partir desse vetor V um vetor novo. Vai ser o vetor V sobre a norma de V. Se a gente aplica a norma, observem que aqui vai ficar norma de U. Observem aqui, norma de U vai ser igual a norma do que está em cima sobre a norma do que está embaixo. Mas o que está embaixo é um número e a norma do número é ele mesmo. E isso dá 1. Bom, então a gente daí vai ter que definir esse vetor. Vai ser U igual a V, ou seja, esse aqui, 2, 5, sobre a norma de V. E a norma de V, a gente viu que era a raiz de 29. Pronto, a gente já obtém um vetor unitário. Vai ser esse U. Bom, pronto. O que temos que determinar? A derivada direcional dessa função. Tá? Então, como determinamos a derivada direcional? Então, lembramos aqui, a derivada direcional na direção U é fazer a derivada parcial com respeito a x vezes a e a derivada parcial com respeito a y vezes b. Então, calculamos a derivada parcial com respeito a x dessa função. Quem que vai ser? Então, derivamos com respeito a x. Então, vai ser 2x por y ao cubo, né? E esse aqui, como não tem nada a ver com x, é uma constante, então é zero. Pronto. Agora, a derivada com respeito a y, quem que vai ser? Com respeito a y, então vai ser 3x² por y², né? Menos 4. Tá? Pronto, então quem que vai ser a derivada direcional dessa função f na direção de u, onde u é esse vetor aqui que a gente encontrou, né? Isso vai ser esse vetor gradiente, que é, na verdade, fx, fy, produto interno de 2 por raiz de 29, 5 sobre a raiz de 29, né? Ou seja, é simplesmente fazer esse número por esse aqui. Só que esse aqui era esse aqui, né? Então, isso vai ser 4 sobre raiz de 29 por xy ao cubo, né? Mais as segundas componentes, né? 5 sobre raiz de 29 por essa outra, que é a derivada parcial com respeito a y. Bom, então, esse aqui vai ser a derivada direcional em qualquer ponto x, y. Bom, aqui está pedindo, calcule essa derivada direcional dessa função no ponto 2 menos 1. Então, simplesmente fazemos quem que vai ser no ponto 2 menos 1, né? Então, aqui simplesmente substituímos. Então, aqui, sempre aqui podemos deixar em evidência aquele 1 sobre a raiz de 29, né? E aqui, então, ficamos com... Aqui vai ser 4, aqui vezes x, só que x vai ser 2, né? Aqui y vai ser menos 1, isso vai ser menos 1. Então, aqui vamos colocar o menos, tá? Mais, agora 5, fator de quem? De 3 por x². Só que x tem que ser 4, né? 2, então será aqui 4. Por y², seja por menos 1², que isso é 1. Menos 4. Tá? Então, aí simplesmente calculamos. Então, aqui vai dar menos 8. Aqui vai dar 3 por 4, 12, né? Menos 4, 8, por 5, 40, sobre raiz de 29, né? Isso dá 32 sobre raiz de 29. Pronto. E esse, então, é o valor
da derivada direcional, tá? Dessa função f, né? Avaliada no ponto 2, 1. E na direção u. E quem que é u? U é esse vetor. Tá? Lembrem disso. Muitas vezes, vocês vão obter vetores, a direção do vetor, só que vocês sempre têm que verificar que esse vetor satisfaça que sua derivada, sua norma, tem que ser 1. Ou seja, a distância desse número até 0 tem que ser 1. Aqui a gente viu que não era 1. Então, para arrumar esse probleminha, a gente define u como v sobre sua norma. Então, observem aqui, a norma de v era esse aqui, então vai ser 2 sobre raiz de 29. E pronto, e a gente faz os cálculos com esse vetor. Tá? Perguntas? Pronto, então vamos continuar. Pronto, agora esse aqui. Determine a derivada direcional da função f no ponto P e na direção U. Então, vamos fazer isso. O passo. O que precisamos? Primeiro, vamos, esse vetor aqui, observem que ele se pode reescrever dessa forma. Tá? Quando está I, J, né? Ou seja, na primeira coordenada vai estar 2, e J nos diz que o coeficiente aqui vai estar na segunda coordenada, né? Como está dividido todo por 1/3, então esse aqui vai ser o vetor, tá? Observem que esse vetor será que a norma dele é 1, então vamos ver. Vamos ver se essa norma é 1. Então vamos já ter que calcular a raiz. Opa. Dá. Esse aqui ao quadrado vai dar 4/9, né? E esse aqui ao quadrado, isso vai dar... Então, raiz de 5 ao quadrado dá 5, né? Sobre 3 ao quadrado dá 9. Isso, na verdade, dá a raiz de quem? De 9 sobre 9. Ou seja, a raiz de 1, né? Ou seja, 1. Pronto, esse vetor é um vetor unitário, então a gente pode calcular tudo com esse vetor, tá? Agora, o que precisamos? As derivadas direcionais. Desculpa, as derivadas parciais. Então, primeiro com respeito a x. Quem que é? Então, derivamos ela com respeito a x. Y quadrado é uma constante, tá? Então, derivamos 1 sobre x. A gente sabe que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado, né? Essa é a derivada com respeito a x. Agora, a derivada com respeito a y. Então, observem aqui x, né? 1 sobre x é uma constante. Então, derivamos com respeito a y. Isso vai ser 2y sobre x. Pronto. Então, quem que vai ser a derivada direcional, né, dessa direção u de nossa função f? Vai ser esse. Então, aqui colocamos, né? A primeira, vou escrever assim, né? Multiplicada pela coordenada esse aqui, né? 2/3. Mais esse aqui, multiplicada, né? Pela segunda. Bom, ou seja, isso vai ser quanto? Deixa eu chamar para baixo. Aqui, isso vai ser, então, menos 2/3 de y quadrado sobre x quadrado. E aqui, do outro lado, vamos ficar com raiz de 5 sobre 3 por esse 2, né? Vamos deixar um 2 aqui. Y sobre x. Pronto. Então, esse aqui é a derivada direcional dessa função f na direção de u, onde u é esse vetor aqui. Bom, e agora o que queremos fazer aqui é calcular essa derivada direcional no ponto 1, 2. Desculpa. Então, a derivada direcional dessa função, né, no ponto 1, 2, quem que vai ser? Então, aqui calculamos, né? Menos 2/3. E o ponto é 1.12, né? Então, aqui vai ser 4. Aqui x é 1, né? Mais 2 raiz de 5 sobre 3. Desculpa. Y é 2, né? E x é 1. Pronto. Então, aí a gente calcula
Isso vai ser 4 raiz de 5 menos 8, né? Tudo sobre 3. Pronto. E essa é a derivada direcional dessa função, né? Na direção de u, tá? Avaliada no ponto 1, 2. Tá claro? Bom, agora vamos a fazer esse outro exemplo. Observem que agora estamos com 3 variáveis, tá? E então, se estamos com 3 variáveis, obviamente, o vetor u vai ser um vetor de 3 variáveis, tá? Então, primeiro observamos, a norma desse vetor será que é 1? A norma de u será que é 1? Então, vamos fazer, a norma dele vai ser raiz de a primeira coordenada ao quadrado, vai ser 4/9, né? Mais a segunda coordenada ao quadrado, também vai dar 4/9, né? E a terceira coordenada ao quadrado, também vai dar 9, agora 1/9, né? Observem que aqui 4, 4, 8 e 1, né? De novo, vai dar raiz de 9 sobre raiz de 9, seja 1. Então, a direção desse, a norma desse vetor é 1. Então, é um vetor unitário. Pronto, então a gente deixa esse vetor aí como está. Agora, calculamos as derivadas parciais dessa função. Primeiro, como estamos com 3 variáveis, temos que achar 3 derivadas parciais, né? Então, primeiro, com respeito a x. Então, observando aqui, com respeito a x, então, isso vai dar E2YZ. Né? Esse aqui faz o papel de uma constante. Agora, a derivada parcial com respeito a y. Então, aqui, ficamos com x, que é uma constante, né? E aqui vai ser a mesma exponencial vezes a derivada interna. A derivada interna com respeito a y vai ser 2z. Bom, pronto. E agora, a derivada parcial com respeito à última variável, ou seja, com respeito a z. Então, derivamos, e vai ser x, aí de novo a exponencial, 2yz, e agora a derivada interna com respeito a z, ou seja, vai dar 2y. Pronto, então a gente já tem essas 3 derivadas parciais, e temos nosso vetor unitário. Então, quem que vai ser a derivada na direção u dessa função f? Vai ser, né? Então, vai ser essa primeira vezes esse primeiro aqui. Ou seja, isso vai ser 2/3 por e elevado a 2yz. Mais, agora, a segunda vezes a segunda, né? Ou seja, aqui vai ser um menos. Menos 2/3 de, e aqui vai dar 2x, na verdade 4, né? Por causa desse 2. Então, vai dar 4 por xz vezes essa exponencial. Bom? E por último, essa derivada parcial com respeito a z vezes a última coordenada de 1/3, né? Na verdade, vai dar 2/3 de xy por aquela exponencial. Tá? Então, essa aqui é a derivada parcial, desculpa, a derivada direcional dessa função em qualquer ponto x, y, z. Mas a gente precisa calcular nesse ponto, né? Então, calculamos. Aqui vai dar 3, 0, 2. Então, aí calculamos. Então, aqui, como y sempre é 0, né? Aqui temos e elevado a 0, e elevado a 0 e e elevado a 0, né? Porque sempre vai aparecer y. Então, isso vai embora. Então, aqui ficamos com 2/3, né? Está me ouvindo? Sim. Bom, acho que já botou. Pronto, então estava falando que aqui y é 0, né? Então, aqui e elevado a 0, e elevado a 0, e elevado a 0, vira 1. Bom, aqui então ficamos 2/3 menos 4/3 vezes x por z, né? Então, 3 por 2, seja 6, né? E
aqui ficamos com 2/3 de x por y. E, ou seja, x por y, só que y é 0. Então, essa parte aqui vai sumir. Bom, então, isso na verdade vai ser igual. Isso aqui vai dar 24, 22/3. Pronto, e esse é o valor da derivada direcional dessa função f na direção u, né, no ponto dado por esse aqui. Tá bom? Perguntas? Dúvidas? Tá bom, pessoal. Então, esses eram os temas de hoje. As derivadas parciais, né? A definição do gradiente, as derivadas de ordem superior, né? E as derivadas direcionais. Tá bom? Então, a gente já tem as ferramentas para começar a falar sobre máximos e mínimos daquelas superfícies. Tá? Vai ser a mesma ideia que a gente utilizou em uma variável. Tá? Vamos ter que utilizar os testes da primeira derivada e da segunda derivada. Da primeira derivada para achar pontos críticos, né? Só que os pontos críticos agora vão ser vetores, né? E vamos utilizar também um teste de segunda derivada. Tá? Mas a gente vai fazer isso nas próximas aulas, bom? Perguntas, dúvidas? Tá. Bom, pessoal, então a gente pode deixar aqui a aula e nós vemos na sexta, né? E na sexta vou ver se deixo a primeira lista de exercícios sobre esses temas, bom? Para vocês começarem a fazer. Bom. Então, tchau, Maria. Tchau, pessoal. Até sexta, bom? Tchau, tchau.